noite, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou consultora de RH. Hoje nós vamos abordar o tema Desmistificando a contratação de PJ. Vantagens e desvantagens para uma empresa e para o profissional. Bom, primeiramente, vou falar um pouco sobre mim, para que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu sou formada em gestão de RH, pós-graduada em psicologia organizacional e desenvolvimento do potencial humano. Atualmente, cursando aí uma MBA em gestão e liderança, e também sou certificada pela Sil Coach como Life Coach. Venho atuando na área há um pouco mais de 10 anos, e nesse período todo, de 10 anos aí, de 2020 para cá, eu comecei a ter um pouco mais, envolver um pouco mais com a área jurídica, como pessoa jurídica, e os contratos de PJ, os famosos contratos PJs, contratação. Bom, ao longo da minha trajetória, passei por várias empresas, que adotaram esse modelo de contratação, o que me proporcionou uma visão, estratégia sobre o assunto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é PJ, Muito se ouve falar que é PJ. Eu sou contratada como PJ, eu sou contratada como CLT. Então, vamos lá. O que é pessoa jurídica que venha a ser PJ? Diferente de empregados registrados pela Consolidação das Leis, de Trabalho, que é a famosa CLT, a pessoa jurídica é uma entidade legal independente criada para realizar atividades econômicas. Ou seja, um profissional que atua como PJ, ele oferece os seus serviços à empresa e não como um funcionário. Então, ele passa a ser um prestador de seus serviços, tá? Então, nós vamos ver alguns tópicos que são importantes também para esse tipo de contratação. O que pode e o que não pode. Eu selecionei aqui para vocês alguns tópicos que são os que são mais frequentes, e os que são as perguntas mais frequentes, tanto de CLT quanto de PJ, para ter um pouquinho mais de contato com essa diferença, vamos dizer assim. Então, o que o CLT pode hoje? Ele pode ter um contrato de trabalho registrado, que é a famosa carteira assinada, hoje é a carteira digital, horário fixo estabelecido pela empresa, receber benefícios como férias, 13º e o FGTS, e um salário fixo mensal. Exclusividade em alguns cargos, conforme acordado no contrato. Ser supervisionado diretamente pela empresa e ter uns descontos de INSS, imposto de renda, na folha de pagamento e também, o recolhimento que é feito pela empresa do FGTS, que é depositado na conta do CLT, tá? Então, receber ordens diretas e cumprir tarefas específicas definidas pelo empregador, tá? Vamos ver um pouquinho a diferença de PJ. O que um PJ não pode? Não pode ser tratado como funcionário CLT de forma alguma. Ele não pode cumprir horários fixos determinados pela empresa. Hoje nós temos muitas empresas que estipulam um período de trabalho. Então, 40 horas semanais, 40 horas semanais, 200 horas mensais, 180 horas mensais. Acabam estipulando esse tipo de horário, de tempo de jornada para o PJ, mas isso não existe, tá? Receber benefícios previstos na CLT, como FGTS e férias. Algumas empresas também têm esse hábito de conceder férias e conceder um bônus, como se fosse um FGTS, tá? Porém, a gente sabe que isso não existe para PJ. Receber salário fixo mensal como um empregado, não pode. Trabalhar exclusivamente para uma empresa caracterizando vínculo empregatício. É o que mais ocorre, precisa estar atento. Ser supervisionado diretamente como um empregado. Contribuir como CLT para o INSS e imposto de renda diretamente da folha.
ser subordinado hierárquico da empresa que contratou o serviço. Eu acho que esse tópico é o tópico que nós mais vemos que gera vínculo empregatício. Então, empresa, você que tem uma contratação como PJ, fique atento a esses pontos, tá? O PJ, ele não pode ter ninguém supervisionando o trabalho dele o dia todo, nem a todo momento, porque ele sim precisa ter a entrega dele e ter o comprometimento de fazer a entrega, porque a partir do momento que você faz uma contratação de um prestador de serviço, ele tem a obrigatoriedade de fazer a entrega do serviço que você contratou, tá? Vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens da contratação de PJ. Entre as principais vantagens para a empresa, destacam-se, né, a flexibilidade e a redução dos custos. E para o contratado, flexibilidade também no horário e custos atrativos, né, que é um salário um pouco melhor, que muitas vezes acaba prejudicando aquele profissional. A contratação de um PJ permite que a empresa se adapte rapidamente às demandas do mercado, contratando profissionais para projetos específicos ou períodos determinados, sem que os encargos trabalhistas de um funcionário CLT. Então, ele faz aquela contratação, tem rapidamente a demanda atendida, porém, ele não tem a facilidade de ser um funcionário como PJ, como CLT. Tá? Além disso, ao contratar um PJ, a empresa tem acesso a um profissional especializado que pode contribuir de maneira significativa para o sucesso de determinado projeto. Tá? Então, você pode contratar um PJ apenas por um tempo, até que ele consiga atender às necessidades básicas da empresa. Por exemplo, se você tem um projeto e precisa de uma mão de obra para 6 meses, 3 meses, é interessante você contratar um PJ. Pode sim contratar ele por 12 meses e assim ir renovando o contrato conforme a necessidade, desde que você siga todas as regras para não correr risco para a tua empresa e também não prejudicar o contratado. Os desafios e riscos. Por outro lado, essa modalidade também traz desafios que não podem ser ignorados. A dependência econômica de PJ em relação à empresa pode levar a risco de caracterização de vínculo empregatício, que pode gerar multas e outras penalidades. Além disso, a gestão dos contratos e a garantia de que todas as obrigações fiscais e legais estão sendo cumpridas exigem um cuidado redobrado por parte da empresa. Então, assim, quando você faz a contratação do PJ, é importante você ter um respaldo jurídico ou da contabilidade, tá? Para que o seu contrato não sofra nenhuma alteração no decorrer do tempo, para que você não sofra nenhum prejuízo causado pelo seu próprio contrato. Isso vale para quem é o contratado e para quem é o contratante, tá? Então, assim, ambas as partes precisam conhecer os processos, conhecer as cláusulas, para que todos entrem em um acordo, para que não tenha prejuízos futuros, tanto para a empresa quanto para o PJ, tá? Principalmente nas questões fiscais e legais, tá? Então, assim, é a obrigatoriedade do PJ fazer o quê? O recolhimento mensal da DAS, né? Então, ele precisa mensalmente garantir que aquele prestador de serviço, ele está cumprindo também com as obrigações fiscais, porque senão isso pode prejudicar também a empresa. Aspectos legais e fiscais. Aspectos legais e fiscais para evitar problemas é fundamental, é o que nós acabamos de falar, que o contrato de prestação de serviço seja elaborado com clareza, incluindo todas as cláusulas necessárias para proteger ambas as partes. Também é importante que a empresa respeite a legislação vigente, evitando práticas que possam ser interpretadas como pejotização, que é o que mais ocorre,
Ou seja, o uso de modelo PJ para mascarar uma relação de emprego. Isso é muito perigoso. Tá? Então, se você tem um funcionário que se desenvolve muito bem e que, de repente, você resolve tirar esse funcionário de CLT e passar ele para PJ, você precisa seguir algumas regras, tá? É importante que você consulte o seu jurídico, tá? Para saber o prazo e quanto tempo você precisa para você fazer esse processo de mudança de CLT para PJ, e isso também vale ao contrário, de PJ para CLT. Se você quiser mudar o modelo de contratação para ambas as partes, existe um prazo que a lei estipula para que isso ocorra, tá? Então, é importante estar atento e também, em casos de CLT, estar atentos também a algumas regras das convenções coletivas de trabalho, tá? Sempre olhe como funciona para que você não tenha nenhum prejuízo futuro. A rescisão do contrato. Como é feita a rescisão do contrato? Surgem muitas dúvidas neste momento. Como eu posso fazer a rescisão do meu contrato uma vez que estou contratado? É só chegar e encerrar e falar que eu não quero mais, não estou mais me adaptando ao processo? Não, existe sim um processo legal que nós conhecemos, né, nós, quanto a RH e quanto a jurídico, como nós conhecemos como distrato. Então, uma vez que você fez um contrato, você pode fazer um distrato. Esse distrato é um documento que vai garantir que você não sofra nenhum prejuízo, que tudo que está no contrato seja cumprido, tanto pela sua parte, quanto pela parte da empresa, tá? Então, é importante ter esse conhecimento. Bom, não se pode, numa rescisão de contrato de PJ, exigir os mesmos direitos de uma rescisão de contrato CLT. Tá? Hoje, quem é dispensado por CLT recebe aí vários honorários, né? E FGTS, multas, enfim, tudo que um CLT tem direito. O PJ não tem o direito, a menos que esteja em contrato, tá? Encerrar o contrato sempre conforme os termos acordados entre as partes, isso é muito importante. Então, antes de assinar o seu contrato, leia com atenção, porque pode ter alguma cláusula que você desconheça e que no futuro pode te prejudicar. Procure sempre um jurídico. O que é importante você saber neste processo de pejotização, ou seja, de mudança de CLT para PJ? Ah, se hoje você trabalha em um regime CLT e você quer passar a ser PJ, receber uma oportunidade como PJ, procure uma pessoa especialista que possa te auxiliar ou faça algumas revisões em todos os processos e nesses pontos que eu vou colocar agora. É importante saber que as empresas elas precisam ter um compliance de boas práticas para esse tipo de contratação. Não são todas as empresas que possuem, mas as empresas que têm se atualizado, elas têm esse processo de compliance, que é para garantir que tudo esteja em conformidade, e é recomendável que a empresa adote essa política, né, de compliance de boas práticas na contratação de PJ. Isso inclui auditorias regulares, contratos bem detalhados e clara separação entre atividades de PJ e de um funcionário CLT. Então, em um compliance, ele vai fazer todo esse processo de auditoria regular para conseguir entender o que pode ser melhorado nos contratos e também verificar se as atividades do PJ, eles não estão interferindo nas atividades como CLT, tá? Então, precisa estar atento, porque são alguns pontos bem sutis e que podem gerar insatisfação aí da parte do prestador de serviço, tá? Então, o que você deve saber também que é importante, calcular o seu salário e o seu honorário. Como calcular o salário e um honorário?
Então, hoje você tem um salário X e você quer passar para PJ, então você precisa fazer os cálculos. Faça uma comparação para avaliar qual a modalidade é mais vantajosa financeiramente, lembrando em considerar também aspectos qualitativos, como segurança no emprego, benefícios e autonomia, tá? Isso é muito importante. Bom, deixei aqui abaixo para vocês uma comparação de cálculo, tanto como CLT quanto PJ. Então, no cálculo de CLT, o que a gente calcula? O salário bruto, o INSS, que é um desconto de 14%, o IR, que é o recolhimento do imposto de renda, de 15%, que daria em torno de R$ 267,12, considerando aí, né, uma faixa de correspondente das deduções. O salário líquido seria, em média, 4.032. Isso se não houver descontos de benefício, né, que socorre convênio médico, convênio odontológico, desconto de vale transporte, às vezes surge esses descontos, tá? Então, leve também em consideração esses descontos, tá? Assim, quando você for somar também, some os benefícios, tanto de vale alimentação, vale refeição, vale transporte, se você tiver algum benefício como ajudas em academia ou ajudas acadêmicas, isso leve em consideração também, tá? E aí você vai lançar o salário como PJ, para você ter um comparativo. Então, aqui eu lancei. O que seria o ideal para um salário hoje de 5 mil? Não é regra, tá? Mas entre todos os cálculos, o que seria em compensatório, vamos dizer assim, daria aquele equilíbrio para as suas finanças, o que você consegue e o que você não consegue guardar também faz parte desse processo, tá? Então vamos lá. PJ, o honorário seria o salário, né? Que nós chamamos de honorário, de R$ 10.000, e aí vem a parte da tributação, tá? Então hoje nós temos o tributo, que é a partir de 6.750, você não pode ser mais MEI, você já passa a ser Simples Nacional e o recolhimento é maior. Se o salário for até 6.750, então você ainda consegue manter ele no MEI, e aí sim a tributação é um pouco menor, tá? As despesas acabam sendo menor, porque você vai pagar somente uma taxa e uma taxa de INSS. Bom, ele indo para o Simples, você tem aqui o Simples Nacional de 6% em cima do valor, as despesas operacionais que a gente coloca, que é incluso aí contabilidade, que você precisa de um escritório especialista, né, uma pessoa especialista para fazer esse processo. O INSS, que é um recolhimento, seria aí, no caso, de 11% sobre o Prolabore. Tá? Então, você ainda precisa gerar um Prolabore de 5 mil, tá? E teria aí um rendimento líquido de 10 mil, com os descontos você receberia R$ 8.350, tá? Então, esse é um cálculo básico, às vezes é um pouco difícil de entender, e pensar que nesse cálculo de PJ você não tem 13º, não tem direito a férias e não tem o recolhimento de FGTS. É importante que você leve isso em consideração, porque quando você completar os 12 meses, algumas empresas elas concedem um recesso e esse recesso muitas vezes não é remunerado, é descontado. Então, se você quiser ter um recesso com uma garantia, é importante que você coloque também essa porcentagem de férias para você recolher ao longo de 12 meses. Assim também como fazer uma reserva para o futuro, equivalente à porcentagem de FGTS, tá? Então, aí, você tirando férias, FGTS, você
ficaria por volta com um salário de aproximadamente 8.100 a 7.900 aproximadamente, dependendo do que você pensa aí para o seu dia a dia. E lembrando também que algumas empresas exigem que o PJ ele trabalhe todos os dias presenciais, tá? Então, isso incide também para você. Despesa com transporte, que muitas vezes a empresa não tem essa disponibilidade, e também alimentação. Então, faça os cálculos corretamente, sente com alguém que entenda do processo, para que você não se arrependa e não sofra nenhum impacto financeiro aí no decorrer do tempo, tá? É muito importante, é muito interessante essa contratação de PJ, é muito atrativo, a curto prazo traz sim resolução, que a maioria dos profissionais hoje, eles pensam no financeiro e às vezes esquecem de alguns outros tópicos que podem prejudicar futuramente, principalmente com questão de aposentadoria. É importante fazer o recolhimento para que você consiga se aposentar dentro da época que for estipulada aí para a tua vida, para o teu tempo de trabalho. Pessoal, eu vou ser mediadora dessa palestra. Meu nome é Dayana, como todos já devem ter me acompanhado nas últimas palestras, né? Eu vou fazer algumas perguntas, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão do PJ, trabalhando como PJ dentro de empresas. E uma das maiores dúvidas que tem, quem que faz o contrato? No caso, é o PJ que faz o contrato ou a empresa contratante? Bom, Dayana, existem as duas opções, tá? Dependendo da empresa, do segmento da empresa, geralmente essa empresa já tem um contrato que é elaborado pelo próprio jurídico da empresa, tá? Se for empresa pequena, geralmente isso acontece com contratação de marketing, design, esse pessoal, geralmente eles já têm um contrato pronto, né? Então, vai de ambas as partes. Ela pode ser ou elaborada pela empresa ou elaborada pelo próprio prestador de serviço. Não tem nenhum problema, desde que ambas as partes estejam de comum acordo dentro de todas as cláusulas. Como você é do RH, talvez seria até o mais ideal perguntar para você, né? Normalmente, essas contratações, elas permitem que o prestador trabalhe em mais de uma empresa ou normalmente não? Normalmente, quando é uma contratação feita nesse modelo, você tem que ser exclusivo da empresa. Algumas empresas exigem exclusividade para prestação de serviço, devido à demanda, né? Então, por ser, no caso, RH, é difícil você conseguir ter duas jornadas dentro de RHs sendo PJ, porque a demanda é muito alta. Então, hoje, quem é PJ e é da área, não estou generalizando, existem alguns RHs que atendem como recrutamento e seleção, atendendo por demanda, tá? Aí é diferente. Existe essa contratação também por demanda. Então, é onde surge a flexibilidade do prestador de serviço atuar em outras empresas também. Então, é importante analisar o contrato e questionar isso com o seu contratante. Posso ter outras empresas ou o seu contrato é exclusividade? Então, é importante estar atento. Sim. E também estar atento, né, para ver se esse PJ ele não está fazendo serviços de CLT camuflado, né, como PJ, né? Sim, isso se caracteriza, né, pejotização. Então, a empresa precisa estar atenta, porque não pode ter cumprimento de horário de almoço, a jornada precisa ser muito flexível. É óbvio que hoje ainda isso não é fácil para a empresa entender, né? Muitas empresas têm essa flexibilidade, mas
eu acho que ainda essa contratação de PJ ainda é muito novo, ainda é muito incerto. Algumas empresas têm clareza sobre as responsabilidades e outras ainda não têm essa clareza e acaba pejotizando um CLT. Tá? Então, precisa tomar cuidado, porque a partir daí a empresa está colocando em risco e pode sofrer danos aí jurídicos, e aí você contrata uma pessoa por 5 anos, ela pode te cobrar esses 5 anos de FGTS, de férias, benefícios, e a empresa acaba saindo num prejuízo aí imensurável. Sim, não, então foi até interessante você abordar, né, esse lado, né, porque a questão, a empresa, ela também pode ser penalizada. Por um outro lado, fora a questão que o prestador de serviço que se submete a uma modalidade de pejotização, existe algum dano também que esse funcionário, ele também, esse prestador de serviço, ele pode estar correndo, porque, como você disse, a empresa, ela pode sofrer uma penalização judicial, talvez por aquele contratado que se sentiu penalizado fazendo o serviço como um CLT. Mas, por outro lado, o prestador de serviço ele também pode sofrer alguma ação judicial também pela empresa contratada, ou você acha mais difícil? É um pouco incerto, vamos dizer assim, né? Porque as empresas, o que está estipulado dentro dos contratos geralmente é a questão de confidencialidade, isso é um problema, né? Então, assim, o prestador de serviço ele precisa estar atento a essa cláusula. Geralmente as empresas pedem para que, por exemplo, se você está prestando serviço para uma empresa de cosméticos. Você não pode atender a outra empresa do mesmo segmento. Então, você pode atender uma empresa de comércio de vendas de roupas, mas não pode atender um comércio de cosméticos, para que não haja nenhuma troca de informação. Então, precisa estar atento, porque caso isso ocorra, a empresa pode sim exigir que você pague uma multa. Tá? E precisa estar atento também, porque algumas empresas, elas exigem que assim que você se desligue, né, se encerre o seu contrato, você cumpra um tempo de 3 meses a 6 meses para prestar serviço para o mesmo segmento. Tá? Então, precisa sim estar atento a todas as cláusulas do contrato para que você não sofra nenhum prejuízo. Então, a dica, talvez, aí para a pessoa que vai receber uma proposta para prestar serviço para alguma empresa, assim que ela pegar o contrato, se ela não tiver, talvez, uma noção, né, jurídica, ela contratar, talvez, um advogado para ajudar, né? Porque, como você disse, como a maioria das empresas, ela já tem os contratos meio que pré-prontos, né, feito pelo próprio jurídico, ela tem que passar por uma avaliação também, né? Porque quando talvez você é contratado ou para uma pessoa física, você que é a pessoa que já trabalha como PJ, ela já tem um contrato dela, como ela é prestadora de serviço, ela já tem o contrato dela, então ela já apresenta aquele contrato. Só que, como você disse, a maioria das empresas já elas que apresentam o contrato, ao invés de ser o prestador de serviço. Então, isso é um ponto bastante interessante, que a pessoa tem que se atentar a isso, e fora que, se ela for um simples nacional, ela tem que ficar atenta também que o custo de contabilidade ela vai ter, além da questão de meio de transporte, né? Então, aí é um Sim, ponto importante. o custo é além do que o prestador às vezes calcula. É importante, eu quero ressaltar aqui essa questão de contrato, eu acho que é um dos tópicos mais importantes. O que acontece? Às vezes a empresa ela faz a contratação e ainda não tem um contrato, né? Então você começa a trabalhar e não tem um contrato pronto. Então você está dentro de uma empresa, atuando para aquela empresa, e você não sabe quais são as regras. Então, a partir daquele momento, é necessário que você chegue para um diretor, para a pessoa responsável pelo RH, ou até mesmo para o jurídico da empresa, e solicite o contrato antes mesmo de iniciar.
tá? Para não ter nenhum problema, porque assim você consegue passar para alguém que tenha um conhecimento, pode ser algum consultor de RH até, né? Ó, hoje os RHs eles já têm um pouco mais de conhecimento nos contratos de PJ, sabe o que pode e o que não pode, ou até mesmo um jurídico para se respaldar ou acrescentar alguma cláusula que você acha interessante, para que você não seja pego de surpresa. O que se diferencia também? O prazo de pagamento, isso é muito importante. Então, assim, a pessoa sai da empresa com um pensamento ainda de CLT, né? Tu fala, todo quinto dia útil eu vou receber meu salário, ou todo último dia útil eu vou receber meu salário. Não, o pagamento dos honorários de PJ são em dias alternados, são em dias diferentes. Então, é interessante também que você entre em um acordo com a diretoria para firmar uma data específica para o seu depósito dos seus honorários, né? E a empresa também costuma pedir, na apresentação da nota fiscal para pagamento, um relatório dos serviços prestados. Então, isso também é interessante até para você se resguardar aí de qualquer problema que você possa ter futuramente, né? Ou para entrar com uma ação, ou para se resguardar. Então, tenha os relatórios em dia. É um ponto interessante que você falou, porque normalmente quando a pessoa ela é MEI, ela não necessariamente, a não ser que ela está prestando serviço para uma outra empresa. Aí ela tem que emitir uma nota fiscal. E ela só tem o custo com o DAS, né? Mas se Sim. tratando também de um Simples Nacional, ela também tem que emitir a nota fiscal e colocar. Por isso que é importante ter o contador, né? Porque às vezes, como o Simples Nacional tem Uhum. imposto, né? Tem imposto, não tem Sim, de serviço? tem Então precisa sim. ter um contador para você poder passar detalhado os serviços que foram feitos, né? Uhum. Talvez acho que a DAS não precise, né, Patrícia? Não, A emissão da DAS, a nota da fiscal, já, até no próprio portal da Receita Federal, hoje você consegue estar emitindo a nota fiscal. a nota fiscal. Mas tem aquela Exatamente. que. E tem o INSS também que já consta ali, então você consegue também fazer o recolhimento, a menos que você queira fazer uma extraordinária, né? No caso, a parte pagar o INSS em um valor maior para ter uma renda maior, também você pode fazer, mas é necessário consultar sempre um contador, é importante. Patrícia, só para a gente fechar a nossa palestra, qual é a dica que você dá para essa pessoa que está assistindo a palestra, está em dúvida, se recebeu uma proposta, e como você disse, é bem mais atrativa por conta do valor, e ela está nessa dúvida se ela vai, o que ela tem que fazer antes de tudo, qual que é o primeiro CNPJ que ela tem que abrir, ou se ela tem que esperar primeiro a empresa fechar o valor, qual é a dica que você dá? É, a dica que eu dou primeiro, realmente receba o contrato, analise o contrato com cuidado. A empresa geralmente ela vai falar para você o salário durante o processo de contratação, então você provavelmente vai ter conhecimento do valor, e quando você for abrir o seu CNPJ, a sua empresa, é importante também que você se atente ao KNAI, né, de cada empresa também tem um KNAI diferente, então é importante você consultar a empresa, e geralmente a empresa vai saber te passar e te orientar para você colocar, porque não adianta você abrir um MEI, por exemplo, eu sou consultora de RH, e eu posso abrir o MEI lá e colocar um KNAI de venda de bolo, por exemplo, né? Só um exemplo. Então, você precisa entrar na lista dos KNAIs para analisar e saber também qual é o correto, para você também não ter cobranças indevidas, tá? Se atente a isso. Acho que essa é a minha dica. Eu acho que se tem a oportunidade, a gente tem que abraçar sim, sempre com cautela, com cuidado. Faça o seu orçamento, né? Revise aí os processos, entenda quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo e faça projetos, né? Faça cálculos, faça orçamentos e no final dá tudo certo. Eu acho que vale a pena sim, desde que você entre com conhecimento do que você está buscando.
Bom, estamos partindo para o final, aqui é a conclusão, né? Eu encerro e gostaria de reforçar a importância de uma abordagem estratégica e legalmente embasada na contratação dos PJs. Quando bem utilizada, essa modalidade pode trazer, sim, grandes benefícios para a empresa, mas é essencial que tudo seja feito com o devido cuidado e profissionalismo. Patrícia, eu, em nome da Lab Carreira, agradeço pela palestra. Se você quiser deixar seus contatos, rede social, para a pessoa que assistiu a palestra e querer conhecer um pouquinho mais do seu projeto, do seu serviço, fica à vontade. Tá, eu gostaria, sim, né, de agradecer essa oportunidade e foi muito inspirador fazer parte desse projeto, né? Nos enchido aí de alegria participar com vocês. Quero deixar aqui minhas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram, você vai me encontrar como Patrícia Isis, tá? Então fiquem à vontade. Também tenho um Instagram que é novo, estou iniciando, então dá uma força, sigam lá, Patrícia Isis, Isis Consultorias de RH, e lá eu apresento todos os meus projetos. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. E você que está assistindo, não perca que amanhã vai ter mais palestra, então fiquem ligados. Tchau, tchau.